E as crianças de 0 a 6 anos podem estar se dirigindo para suas aulas, que as professoras já estão apostas lá para estar conduzindo as crianças no caminho do Senhor. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, Papai do céu, majestoso é o Senhor, Pai. O Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, meu Senhor. Neste momento, ó Pai, queremos pôr a vida do nosso irmão Bruno em Tuas mãos, que através do Espírito Santo do Senhor, ó Pai, que habita dentro deste homem, que o Senhor possa estar o conduzindo, ó Senhor, para que esta mensagem, ó Pai, pregada aqui hoje, ela venha a ser flertada em nossos corações, ó Pai, para que possamos sair daqui, ó Pai, melhores do que chegamos e sairmos daqui, ó Pai, edificados a cada vez mais. Pois estamos aqui, ó Pai, para fortalecer o corpo, ó Pai, o corpo de Cristo, onde Jesus Cristo é o nosso cabeça, ó Pai, aqui nessa igreja. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém. Como é bom... Cadê nosso irmão Valmir aqui? Eu aprendi com o nosso irmão Valmir agora as técnicas de oratória. Como é bom poder estarmos aqui nessa manhã. Eu estou feliz em poder, como igreja, buscarmos as Escrituras e saber qual é a vontade de Deus para nós nessa manhã de domingo, de adoração a Ele. Muito bom dia para você. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Depois nós queremos conversar com você, saber sobre você. Não só entrar nesse salão, mas criarmos um relacionamento, o qual Jesus é o cabeça. Alguma vez você já perdeu a paciência quando algo não saiu do seu jeito? Quem aqui jogava bola quando era menino na rua? Alguma vez você ou algum amiguinho pegou a bola bravo e foi embora e deixou todo mundo lá de ar sem jogar? Alguma vez os seus filhos demandaram uma atenção de você, mas você não tinha tempo para eles? Agora não dá. Depois, mais tarde, agora eu não posso. Alguma vez já aconteceu isso, por quem é pai aqui? Ou só eu tive esse privilégio? Não? Que bom. Me lembro quando eu e minha esposa nos casamos, nós morávamos num apartamento pequeno. Moramos primeiro num apartamento que devia ter uns 30 metros quadrados, e depois nós mudamos para um apartamento de 45 metros quadrados, uma mansão de apartamento, o nosso segundo. E a cozinha era um lugar pequeno. E quando nós andávamos, naturalmente você esbarra. Quando você é casado, recém-casado em específico, não tem filhos ainda, você quer fazer tudo junto, né? Quer cozinhar junto, aí come junto, acorda, vai no banheiro, lava o rosto na mesma pia, tudo quer fazer junto, né? E aí algumas vezes eu pisava no pé da minha esposa e ela falava assim: lá vem você com esse pé embaixo do meu. Não era ela que pisava no meu pé, era eu que colocava o pé embaixo do dela. Já viu alguma coisa assim? Casais aqui, já tem alguma situação parecida assim? Alguém aqui já viu algum copo na pia quebrar sozinho? Ou uma farinha pular no chão, sem ninguém mexer na farinha? Estão entendendo o que eu estou falando, né? O egoísmo se revela na minha ira. O egoísmo, ele se revela na minha impaciência. O egoísmo, ele se evidencia quando eu aumento o meu tom de voz, ou quando eu não me controlo ao ponto de explodir. Isso chama-se egoísmo. Egoísmo é um pecado natural. Ele está inerente ao ser humano. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas o egoísmo talvez seja a principal razão de todos os pecados. O egoísmo. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Abra aí, essa é a leitura base hoje da nossa mensagem.
1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Diz assim: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Egoísmo é quando a minha esposa ou quando o cônjuge sugere que você é parte do problema e a primeira reação sua é negar ou culpar alguém, em vez de fazer uma autoanálise genuína, uma autoanálise profunda sobre o que o outro está falando para você. Alguém já viu alguma história parecida nas Escrituras de culpar alguém? Volta lá para Gênesis, vamos lá no comecinho. Gênesis. Eu quero destacar Gênesis capítulo 3, dois trechos bem interessantes que a palavra nos diz a respeito disso. Gênesis capítulo 3. Versículo 12. Podemos ler o versículo 11 antes. Gênesis capítulo 3, versículo 11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi comer? Disse o homem: culpa da mulher. E culpa tua. Culpa dela que me fez comer. E culpa tua que me deu ela. Mas ele disse dessa forma: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Egoísmo. Eu não tenho nada a ver com isso. A culpa não é minha, a culpa é do outro. Mas olha que interessante se você voltar um pouquinho, versículo 6. Eu quero fazer um paralelo rápido entre 1 João com Gênesis. 1 João, nós vimos agora que Satanás tem uma estratégia para nos tirar o foco de Jesus, através dos desejos que nós temos do pecado. Ele fala dos desejos da carne, da cobiça dos olhos e da ostentação dos bens. São três coisas. E talvez na sua versão possa ser, em vez de ostentação dos bens, soberba. Também é uma forma que as Escrituras trazem. Então são três formas aqui que o egoísmo, o egocentrismo se manifesta através de nós. É quando eu quero, é quando eu olho e é bonito, e é quando aquilo vai me fazer bem. 1 João, final da Bíblia, João nos mostra essas três formas como Satanás trabalha. E olha que interessante que Satanás usa essa mesma estratégia desde o começo da história. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 6. Quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar. Eu quero essa fruta. Eu tenho um desejo dessa fruta. Era atraente aos olhos, cobiça dos olhos. E por fim, desejável para dela obter discernimento. Soberba, eu vou ficar inteligente. E Satanás trabalha exatamente da mesma forma que ele trabalhou com Eva, para que hoje nós olhemos para o mundo e busquemos aquilo, obrigado meu irmão, Deus abençoe, que nos agrada. O egoísmo é a raiz dos nossos pecados. Você sabia que existem basicamente três motivos principais para a destruição de um casamento? Casamento é a instituição mais poderosa criada por Deus. É a única instituição que sobreviveu ao pecado. A única. No pecado, a única coisa que sobressaiu após a queda foi o relacionamento entre Adão e Eva, o casamento. Existem três motivos de um casamento ser destruído. Número 1, pornografia. Número 1, pornografia. Número 2, posicionamento do homem e da mulher, inversão de papéis. Número 3, egoísmo.
Egoísmo é uma raiz que nós precisamos cortar. Porque os pecados acontecem provenientes do egoísmo. E hoje nós vivemos num mundo de direitos, não é? Eu quero os meus direitos. É sobre o que eu quero, sobre o que eu desejo, sobre o que eu preciso. É sobre o que eu busco. Vivemos num mundo de direitos. E os direitos, na verdade, são só uma manifestação dos nossos interesses pessoais. É basicamente assim que as pessoas hoje se comportam. Em Lucas capítulo 12, vai um pouquinho lá no Novo Testamento, se você puder me acompanhar. Lucas capítulo 12, nós vamos ver exatamente o versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. A partir do versículo 13 podemos ler. E Jesus vai nos mostrar isso. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Eu quero o meu direito. Diz a ele que divida comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Jesus, sábio, diz: não adianta eu discutir com pessoas que procuram os seus interesses pessoais. Então Jesus, ele dá uma resposta para sair do foco do questionamento. E aí ele traz um ensinamento para nós. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. E Jesus então reforça através da parábola. Então ele contou esta parábola, versículo 16. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho de armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. É exatamente isso que acontece com as pessoas que olham para si e colocam em prática o egocentrismo. É sobre mim. É sobre mim. Irmãos, nós somos assim. Nós buscamos os nossos interesses. Nós buscamos aquilo que nós queremos. Nós queremos os nossos direitos. É sobre as nossas vontades. É sobre os nossos desejos. Seja qual for o relacionamento. É assim que acontece. Satanás vai utilizar essa técnica a todo momento. Porém, nós temos que lembrar, nós somos criados para adorar a quem? A Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, você não precisa voltar, mas a Bíblia diz que Deus descia na viração do dia. Todos os dias Deus ia lá e ele passava um tempo com Adão e Eva. Deus criou o homem para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. Portanto, a criação de Deus, na mente de Deus, é que nós devemos adorar a Deus. Esta é a criação, esse é o cerne, esse é o centro, essa é a nossa formação original, como adoradores a Deus. Porém, o que acontece é que a natureza decaída do homem faz com que nós tiramos Deus do centro e coloquemos nós no centro. Isso aconteceu por conta do pecado. É exatamente o que Satanás fez. Será mesmo? Você não vai ser conhecedor do bem e do mal? Como assim? Você vai ficar aí adorando a Deus o resto da sua vida? É isso que você quer fazer? Você não quer ter domínio sobre as coisas? Então Satanás trabalha através do pecado para que nós achemos que, na verdade, o centro do universo diz a nós e não a Deus. Essa é a natureza decaída do homem. E é por isso que é tão evidente, por exemplo, nós vemos uma criança. A criança é egoísta ou não, irmãos? Muito. Muito. A criança está com fome, ela quer saber se você está com fome?
A criança quer um brinquedo, ela quer saber se você tem condição de comprar ou não. Olha o que diz em Gênesis capítulo 8, versículo 21. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Talvez você não concorde comigo, mas está tudo bem. Você precisa concordar com a Bíblia, não comigo. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Deus havia dado fim ao dilúvio. E ele diz o seguinte, quando depois Noé oferece um sacrifício para ele, ele diz, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puras, ofereceu como holocausto, versículo 20 eu estou lendo, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Desde a infância. Ontem foi meu aniversário. E eu cheguei em casa ontem à noite. Eu vim aqui no reunião de homens. Minha esposa estava na reunião das mulheres. E eu cheguei em casa ontem. E em casa, quando é o dia das mães, é a mãe que escolhe todas as coisas que quer fazer. E quem é aniversário também escolhe todas as coisas que quer fazer. E aí, ontem, depois que nós chegamos, o Joaquim, meu filho, chegou para mim e falou assim, pai, você vai querer jogar FIFA comigo? Aí eu falei, filho, você está perguntando que você quer jogar FIFA porque você acha que o papai quer jogar FIFA ou porque o Joaquim quer jogar FIFA? Aí ele falou, porque o Joaquim quer jogar FIFA. Eu falei, então tenta fazer a pergunta diferente então. Aí ele pensou e falou assim, pai, você quer jogar FIFA? Aí eu falei, tá bom, você fez diferente porque você não perguntou se era com você. Mas você está perguntando porque você está preocupado comigo? Ou porque você quer no final jogar FIFA? Ele falou, porque eu quero jogar FIFA. Aí eu falei, filho, tenta de novo. Mas você vai fazer o seguinte agora. Você vai pensar no papai. Você não vai pensar em você. Você vai pensar no papai. Ele pensou mais uns 2 minutinhos e ficou em silêncio. Estava eu e ele no banheiro, ele estava embaixo do chuveiro. Ele pensou uns 2 minutos. Aí ele falou, pai, FIFA? Ai, ai. Aí eu falei, filho, você está perguntando por quê? Porque você quer que o papai joga FIFA ou porque você quer jogar FIFA? Ele falou, porque eu quero jogar FIFA. Aí eu falei, tá bom. Está inerente ao ser humano, irmãos. Está inerente ao ser humano. O ponto é que o esforço humano por si só não é o suficiente para que nós voltemos à nossa ordem original. Não é o suficiente. Talvez você lute contra isso. Você lute contra o egoísmo. Você lute contra pensar só em você. Porque você sabe que não é para isso que Jesus morreu na cruz. Você sabe disso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sozinho você não vai conseguir. Existe uma só solução para destruir a natureza corrompida que foi distorcida pelo pecado. A nossa natureza caída. Jesus Cristo. É a única forma de nós lutarmos contra isso. A teologia nos mostra que essa distorção espiritual, ela faz com que nós tomemos atitudes que nos pareçam certas, mas na verdade nós percebemos que não é certa só depois, e nós invertemos. Por exemplo, quem aqui já foi para a praia e já se afastou um pouquinho mais das areias ali? Talvez você, certo? Quando você não consegue voltar, qual que é a nossa natureza a fazer? Nadar, 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 nadar. Mas qual que é o certo? Boiar para que a onda te traga de volta. Não é assim? É exatamente isso que Satanás tenta fazer conosco.
Ele tenta inverter a ordem daquilo que parece lógico, mas é ilógico. Como nadar, voltar com esforço, o que na verdade te faz cansar, e aí te deixa mais longe, ao ponto de você boiar para que as ondas te levem até a praia. Aceitar Jesus, irmãos, faz com que nós desistamos dos nossos instintos naturais. Aceitar Jesus como guia faz com que nós deixemos o nosso desejo egoísta de lado. Parece, e nós muitas vezes sentimos que nós estamos perdendo os nossos direitos quando nós entregamos a vida para Jesus. E é exatamente isso que Satanás quer que nós pensemos. Que nós estamos perdendo os nossos direitos. Satanás faz pensar que Jesus nos leva para o cativeiro. Mas na verdade Jesus está nos libertando do cativeiro. Existe um princípio que nós precisamos aprender. O princípio da morte. Olha que coisa interessante. Se nós formos olhar para todas as religiões cristãs, ou que se dizem cristãs, elas têm duas coisas em comum que você vai encontrar em qualquer lugar. 1, batismo. 2, ceia. Eu não vou entrar no mérito de como é feito, é o conceito. E as duas, esses dois princípios, são baseados no princípio da morte. Batismo, você morre. Ceia, você relembra da morte de Cristo. Os dois principais. E esse é o cerne da pregação da crucificação nas Escrituras. E nós sabemos muito bem que Coríntios, Romanos, fala exatamente sobre isso. Que nós devemos morrer, ser sepultado e ressuscitar em Cristo. É exatamente isso que nós fazemos. Quando nós permitimos que Jesus passe então a ser o centro de nossas vidas. Mas no batismo há uma troca muito importante. Porque no batismo tem alguém que morre aqui embaixo. Tem alguém que morre aqui embaixo. Na Argentina, há igrejas que batizam eu mato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque tem alguém que tem que morrer no momento do batismo. O eu. Porque quando o eu morre, o Espírito Santo começa, ele toma conta do trono dentro de mim. Só que quando eu não permito que o eu morra, eu disputo espaço com o Espírito Santo. Eu não permito que o Espírito Santo reine dentro de mim. Eu não permito que Jesus... Por quê? Porque o eu quer sentar no trono. Então quando eu me batizo, eu mato o eu para que eu receba o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar e reine em mim. Mais do que vícios, bebida, fumo, pornografia. O que precisa morrer no batismo, irmãos, é o eu. E o que nós vemos aí, infelizmente, é que cada vez mais a teologia do eu está presente. Eu mereço. Eu mereço. Eu fiz isso. Em nome de Jesus, Deus vai me abençoar. Eu quero servir. Prestem atenção, irmãos. Eu quero servir. Satanás mascara para que nós ajustemos a teologia naquilo que nós queremos e não naquilo que Deus quer. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Versículo 13, ainda no capítulo 5. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Se você vive pecando, você é escravo do pecado. Sabe qual a diferença entre nós
e um pecador. Sabe qual é a diferença entre nós e um pecador? Sabe por que nós somos livres, irmãos? Porque alguém que está no pecado não consegue sair. Ele é escravo do pecado. Ele não tem escolha, ele não consegue sair dali. Por exemplo, se nós chegarmos para alguém que consome, vamos pensar, prostituição, por exemplo, que é um pecado mais externo, que todo mundo entende como pecado. A Bíblia mostra, mas enfim, isso é unânime. Quem está na prostituição é escravo da prostituição. Mas nós podemos escolher estar na prostituição ou não. A nossa escolha é não. Mas há uma escolha. Por quê? Porque nós somos livres. Livres. Eu escolho estar na prostituição ou não. Eu escolhi não estar. Mas quem está lá não tem escolha, porque é escravo daquilo que faz. E é exatamente isso que a palavra fala. Nós somos livres em Cristo. E Romanos capítulo 6 vai falar que na verdade a nossa liberdade está em Cristo ao ponto de que nós somos escravos de Cristo. E aí que entra o que se prega hoje. Liberdade absoluta. Eu quero fazer o que eu quero, porque eu sou livre. E versículo 13 está falando, Gálatas 5. Foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. O que é a carne, irmãos? O eu. O conceito de liberdade absoluta é uma armadilha satânica. O conceito de que o meu corpo é meu e eu faço o que eu quero. O conceito de que eu tenho vontade e eu faço o que eu quero. O conceito de que ninguém manda em mim e eu sou uma pessoa livre. É uma armadilha que Satanás está colocando na mente das pessoas. E nós não podemos permitir que nós, que somos livres em Cristo, acreditemos nisso. Não podemos. Porque nós somos livres em Cristo. E não livres com o eu. Porque isso nada mais é do que uma forma de maquiar o eu querendo sentar no trono novamente. É assim que funciona. Satanás quer que pensemos, eu sou absolutamente livre para fazer o que eu quero. Mas quando eu penso assim, eu retorno à escravidão do eu. Porque a escravidão do eu tem a origem no pecado. Quando nós nos tornamos senhores de nós mesmos, nós destronamos Deus e colocamos o eu. O eu é uma forma de suicídio mental. Completo. Completo. Anota essa frase que eu vou falar. Um homem morto não guarda ressentimentos. Um homem morto não guarda ressentimentos. Os meus ressentimentos morrem quando os meus direitos morrem. E eu morro quando eu entro na água do batismo. Não há ressentimento porque não há direitos. A quem pertencem os meus direitos, irmãos? A Cristo. A Cristo. Jesus foi julgado injustamente. Cuspiram nele, zombaram dele. Jesus não tinha o direito de se sentir injustiçado? Bateram nele. Jesus não tinha o direito de se sentir chateado? Jesus não tinha direitos como ser humano? Mas olha que lição em Lucas capítulo 23, Jesus nos dá. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Uau! Talvez você esteja sendo injustiçado nesse momento. Mas a vingança pertence ao Senhor e não a você. A vingança pertence ao Senhor. O egoísmo, irmãos, nos deixa cego.
O egoísmo nos deixa cego. E deixou inclusive os discípulos de Jesus cego. Volta um pouquinho para Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Versículo 20. Então, aproximou-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos e prostrando-se fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ele respondeu, declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos. Responderam ele. Ao lado de Jesus, Jesus ensinando o princípio da morte. Nós temos que morrer para este mundo e viver para Cristo. Podemos, Senhor. 23. Jesus lhe disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados por meu Pai. Egoísmo. Senhor, lá eu quero estar do seu lado direito ou do seu lado esquerdo. Por quê? Lugar de honra. Por quê? Terceira estratégia de Satanás. Ostentação dos bens ou soberba. Eu sou maior, eu sou melhor. É assim que Satanás trabalha. Agora, para a gente finalizar, chegando na parte final já. Qual exemplo então Jesus nos deixa para que nós possamos combater o egoísmo? João, capítulo 13. Nesse contexto, os discípulos iam encontrar com Jesus para participar da refeição da Páscoa. E quando eles chegavam no local para a refeição, eles limpavam os seus pés. E eram de costume que um escravo limpasse os pés daqueles que iam participar da refeição. Por 2 motivos. 1, por uma questão de costume, e 2, por uma questão de higiene. Eles precisavam limpar os pés pelo contexto que havia naquela região. Um outro costume que eles tinham lá é que eles costumavam comer em mesas baixas ou mesmo nos tapetes. Então, quando eles sentavam de lado. E os pés ficavam próximos a quem estava ao lado. Como um semicírculo, sabe? Quando você vai em volta da mesa e você senta e o pé fica encostando, ou fica próximo a quem está lá. Então, também como o fato de sentar desta forma, por uma questão de higiene, eles lavavam os pés. Então, eles chegaram e ninguém ofereceu para lavar os pés. Nem deles, nem de Jesus. E nem mesmo os discípulos ofereceram para lavar os pés de Jesus. Até então que Jesus levanta e fala, eu vou lavar os pés de vocês. Imagina a cena, numa mesa, eles em volta, e Jesus lavando os pés de um a um trabalho de escravo, e eles olhando e esperando a sua vez para que Jesus lavasse os pés. Imagina essa cena. E aí Pedro, então, no versículo 8, no capítulo 13, diz assim, disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então, imagina a cena, o constrangimento daqueles homens de Jesus lavando os pés, porque foi o único que teve a atitude de lavar os pés dos apóstolos. E aí então no versículo 13, Jesus nos traz uma grande lição. Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior
do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Você quer combater o egoísmo, irmão? Sirva. Você quer destronar o eu? Sirva. Mas não sirva para se vangloriar. Sirva pela necessidade do próximo. Você mata o seu ego servindo. Depois que eu fiz a terceira pergunta para o Joaquim, eu falei para ele, filho, pensa, eu não quero te dar resposta porque você precisa aprender. Pensa no papai para fazer a pergunta. E ele estava embaixo do chuveiro, ele ficou assim, quietinho, aí ele falou, pai, o que você quer fazer agora à noite? O meu coração se encheu de alegria de uma tal forma, porque ele entendeu o conceito de pensar no próximo. Não era sobre o FIFA. E no final, irmãos, o que eu fiz? Joguei FIFA, gente. No final. Mas nós precisamos buscar, servir a necessidade do próximo. Não é sobre a minha necessidade. Não é sobre o que eu quero. Não é sobre o que eu mereço. Não é sobre as coisas que me fazem bem. Não é sobre os meus desejos. Não é sobre o que os meus olhos querem. Não é sobre o que aquilo me proporciona. Cuidado, irmãos. Teologia do eu. Acesso, networking, um monte de coisa. Cuidado. Porque no final é sobre o eu. É o próximo disfarçado do eu. É eu servir o próximo. Não é o próximo primeiro, é o eu vir na frente. Eu quero deixar uma tarefa para você. Ao longo dessa semana. Durante as suas orações. Primeiro, se você não tem o costume de fazer oração, a primeira tarefa é que você faça orações. Não a oração antes da refeição. Isso é um hábito. A oração ao longo do dia. E nem a oração antes de dormir. Isso também é um hábito. Você vai contar quantas vezes você fala a palavra eu, meu, para mim, de mim, e todas as vertentes que está relacionado a você. E não tem problema você pedir algo para você. Não tem problema você desejar algo para você. Mas a pergunta é, por que você está desejando aquilo? Para quê? Porque é um desejo da carne? 1 João capítulo 2. Porque é bonito aos olhos? Ou porque vai te fazer inteligente? Ou porque você vai receber elogios? No final, qual é a intenção por trás daquele seu pedido? Escreva isso. Quantas vezes você fala, seja natural. E quando você fizer isso, o segundo passo. O que eu posso fazer para pensar no próximo? João capítulo 13. Sirva. Oremos. Senhor, nós colocamos na Tua presença, Pai, e pedimos. Nos permita destronar o eu, Pai. Nos permita que o Espírito Santo, para aqueles que receberam no batismo, que possa tomar 100% do nosso interno, Pai, do nosso ser. Nos ajude a olhar com os olhos de Jesus, Pai. Não sobre mim, sobre o eu, sobre o que eu quero, sobre o que eu gosto, mas sobre servir uns aos outros. Porque há dois propósitos nas vidas de um ser humano, Pai. Servir ao Senhor acima de todas as coisas e servir uns aos outros, e é isso que o Senhor nos ensina. Nos ajude, Pai, a tirar esse egoísmo, esse egocentrismo, a natureza caída, a distorção espiritual de que nós somos o centro do universo, porque nós não somos. O Senhor é o Criador. Nós somos criados para te adorar, para te louvar. E Jesus veio para que nós pudéssemos voltar à forma original. Mas o pecado está aqui, ó Pai, e nós queremos vencê-lo todos os dias. Nos ajude por meio do Espírito Santo a não sermos egoístas,
a não pensar só em nós, mas em pensar nas nossas famílias, nos nossos irmãos, nas pessoas que precisam, nas pessoas que estão perdidas, Pai, nas almas que estão perdidas, na Tua vontade, no Teu querer, na pregação do Evangelho. Nos ajude, Senhor, a doar o nosso ser para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.